frente a tudo aquilo que nós podemos conhecer, é muito comum nós dizermos coisas do tipo, só sei que nada sei, ou eu não sei de nada. Mas isso não é verdade, nós conhecemos muitas coisas. Nós sabemos os nomes dos nossos familiares, nós sabemos, por exemplo, qual é o nosso endereço, onde a gente mora, onde tem uma boa padaria, ou ainda como fazer um bolo, ou nós sabemos muitas vezes matemática, ciência, os elementos da tabela periódica. Muitas vezes nós sabemos meramente repetir as coisas, mas não compreendemos muito bem o que nós estamos repetindo. E dentro de tudo isso, nós podemos denominar conhecimento. Mas qual seria a diferença, por exemplo, entre uma opinião absurda ou uma opinião que expressa conhecimento? Ou ainda, o que seria conhecimento? Ou quais são os tipos de conhecimento? É sobre isso que nós vamos tratar nessa série de vídeos. Fala galera, esse é mais um vídeo do canal Arte de Pensar. Meu nome é Bruno e hoje eu vou falar sobre os 3 tipos de conhecimento. E para falar sobre os tipos de conhecimento, eu vou começar dando um exemplo aqui. Por exemplo, você sabe quem é o Neymar, né? Eu sei quem é o Neymar. Só que vocês já tiveram contato com o Neymar? Vocês já pegaram, já viram o Neymar? Eu, por exemplo, nunca vi. Eu consigo, inclusive, descrever quem ele é. Olha, ele é um brasileiro que jogou a última Copa. Eu posso descrever, falar, olha, eu sei que é o Neymar porque jogou futebol, mas eu não tenho contato com ele, entendeu? Aliás, é isso o primeiro tipo de conhecimento que eu vou tratar aqui. Existe um tipo de conhecimento chamado conhecimento por contato, o qual é muito importante para qualquer ser humano, para qualquer bicho consegue ter conhecimento por contato. Que é esse tipo de conhecimento que nós temos por meio de contato direto com as coisas. Por exemplo, o filho do Neymar tem conhecimento por contato com o Neymar, mas eu não tenho, porque eu nunca vi o Neymar pessoalmente. O meu conhecimento por contato com o Neymar é meramente por meio de TV, por meio daquilo que eu ouço ele falando, mas eu nunca toquei o Neymar. Portanto, o filho do Neymar tem muito mais conhecimento por contato com ele do que eu. E isso acontece, por exemplo, com o conhecimento que você tem da sua vizinhança. Provavelmente você tem contato constante com sua vizinhança, e esse conhecimento que você tem, eu não tenho. Você sabe, por exemplo, onde tem uma boa padaria, ou se não tem padaria na sua região, ou onde tem um açougue, onde tem uma pessoa que é gente boa. E isso só acontece porque você tem contato direto com a coisa. Isso é conhecimento por contato, entendeu? E é isso que qualquer bicho, qualquer ser humano pode ter quando ele sai e tem contato direto com as coisas. E isso é muito importante. Falar que esse tipo de conhecimento não é importante é uma mentira. Existe um segundo tipo de conhecimento que é muito importante também, chamado conhecimento por know-how, ou conhecimento por saber como, que é aquele tipo de conhecimento que nós temos quando nós sabemos fazer coisas. Por exemplo, tem muitas pessoas que sabem como fazer feijoada muito bem. Eu não sei fazer feijoada muito bem. Tem pessoas que sabem fazer bolos muito bem, que sabem construir casas, que sabem como produzir alface ou café. Eles têm know-how, eles têm conhecimento de saber como fazer essas coisas. Eu, por exemplo, Bruno, só tenho conhecimento por contato de café, só tenho conhecimento por contato de casas e edifícios, mas eu não tenho know-how, eu não sei como construir construir edifícios, ou não sei como plantar café. Então eu não tenho know-how de café e não tenho know-how de muitas coisas, por exemplo. E existe um terceiro tipo de conhecimento, gente. O que seria esse terceiro tipo de conhecimento? O conhecimento proposicional, ou conhecimento descritivo. Existe uma filósofa analítica chamada Célia Teixeira, e no caso ela coloca que esse tipo de conhecimento, chamado conhecimento descritivo, ou proposicional, ou informativo, ele é oriundo somente dos seres humanos. Os animais, por exemplo, eles têm conhecimento por contato, obviamente, eles sabem onde tem uma cachoeira, ou onde tem provavelmente alguns animais que eles podem caçar. Eles sabem como fazer mel, por exemplo, as abelhas têm conhecimento por know-how de mel, mas eles não têm conhecimento proposicional, que é esse conhecimento que nós temos como nós descrevemos as coisas. Como, por exemplo, eu tenho conhecimento descritivo da cidade de Paris. Eu nunca fui para Paris, ou seja, eu não tenho conhecimento por contato de Paris, mas eu consigo descrever Paris. Eu posso dizer, olha, Paris é a capital da França, lá tem o Louvre, lá tem a Torre Eiffel. E você aí que é historiador, mesmo que você nunca foi para Paris, você pode saber muito mais detalhes de Paris
quando foi criada, como foi criada, por que foi criada, do que às vezes alguém que está em Paris tendo contato direto. Você está vendo como, embora muitas vezes nós temos contato com a coisa, nós não temos conhecimento proposicional da coisa, conhecimento descritivo da coisa. E aliás, gente, é isso que é muito caro e importante para a filosofia ou para a ciência, esse tipo de conhecimento. Isso que é chamado conhecimento descritivo. Porque, por exemplo, eu me formei em Química. Então, vamos dizer que eu me formei em Química e que eu conheço tudo sobre os princípios da matéria, ou bastante. Eu sei o que é ser sólido, líquido e gasoso. Eu sei porque, por exemplo, o micro-ondas esquenta. E eu tenho conhecimento por contato disso, obviamente, eu tenho conhecimento, estou sempre tocando nessa coisa, né? Mas eu também tenho conhecimento proposicional disso, eu tenho conhecimento descritivo disso. Eu posso dizer, olha, esquenta no micro-ondas porque é uma vibração das moléculas polares e por isso, por fricção, e gera calor. E, enfim, eu posso descrever isso. E isso é muito importante para a ciência. Muitas vezes vocês em casa, embora vocês não tenham conhecimento descritivo do que é, por exemplo, micro-ondas, é muito injusto dizer que vocês não sabem o que é micro-ondas. Por quê? Porque vocês têm conhecimento por contato de micro-ondas e vocês têm conhecimento por know-how de micro-ondas, porque vocês sabem como utilizar o micro-ondas, entende? E assim, para finalizar, vou falar uma coisa que é muito importante. Muitas vezes nós temos essa discussão tonta do que quem sabe mais. O pedreiro ou o engenheiro civil? O agricultor ou agrônomo? Gente, muitas vezes o agricultor, por exemplo, ele tem muito mais conhecimento por contato e know-how do que um agrônomo. Mas o conhecimento descritivo do agrônomo é muito importante. Por exemplo, quais são as técnicas de plantio que fazem uma planta produzir mais ou menos? Quais são os tipos de adubo que seria adequado ou não para essa planta? Muitas vezes o agricultor não tem conhecimento disso. Por quê? Porque o conhecimento dele é mais por contato e mais por know-how, mais por saber como plantar, não o que envolve, por exemplo, desenvolver uma nova planta. E vice-versa, muitas vezes o agrônomo sabe muitas dessas coisas, mas não tem conhecimento tanto por contato e por know-how. Então é muito por saber como. Desculpa o termo know-how, mas é saber como ou know-how, tá? Então assim, gente, vocês podem ter muito nível alto de conhecimento por contato de algo ou por know-how e não ter tanto conhecimento descritivo, como que acontece na maioria dos casos dos pedreiros, por exemplo. Eles sabem como construir uma casa, mas não sabem quais são os cálculos para força, para pressão, para densidade do material que fez uma viga ser dessa ou daquela grossura, porque ele não tem conhecimento descritivo disso que ele faz. Mas isso não significa que o que ele sabe não é conhecimento, ou que ainda não é importante, entende? Então, é nessa esteira que nós vamos continuar aqui nesses vídeos, nós vamos tratar sobre o que seria conhecimento nos próximos vídeos, e para tratar sobre o que seria o que seria conhecimento, a definição de conhecimento, é muito importante você compreender os tipos. Então, lembre-se, são 3 tipos: conhecimento por contato, conhecimento por saber como e conhecimento proposicional. Sendo que esse último tipo de conhecimento proposicional são somente os seres humanos que conseguem tê-lo. Então é isso aí. Caso vocês queiram assistir os próximos vídeos e compreender exatamente o que é conhecimento, o que difere uma opinião absurda, por exemplo, uma opinião racista, que não é conhecimento, de uma opinião que, por exemplo, que fala que homens negros são inferiores a homens brancos. Por que isso é um absurdo? E ainda, o que seria conhecimento? Enfim, nós vamos tratar sobre isso nos próximos vídeos, beleza? Assistam os próximos vídeos, vejam a referência aí, nós vamos deixar vários manuais sobre epistemologia, e curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Valeu, obrigado!